Ele é um dos profetas menores. Escreveu um livro com apenas 3 capítulos. No capítulo 1 ele estava literalmente revoltado, inconformado com a injustiça. No capítulo 2 ele estava na torre de vigia em oração. E no capítulo 3 ele estava vendo a resposta de Deus. Ele ficou famoso pela sua oração em forma de canção. Eu estou falando de Abacuque, o profeta da torre. Boa tarde, paz seja convosco. Estamos falando sobre os heróis da fé. Estamos na fase dos profetas e hoje vamos falar um pouco e aprender sobre Abacuque. Glória a Deus. Olá, minha gente de todo o Brasil varonil e de alguns lugares do mundo. Tem pessoas que assistem essa live do Uzbequistão. Se alguém me ouve do Uzbequistão, Deus te abençoe. Aleluia. É mistério. Eu sei que muitas pessoas não podem comentar, mas estão assistindo de algum lugar do mundo. Queremos agradecer a Deus porque ontem oramos na oração da noite, hoje na oração da manhã também, oramos pela Flórida. O furacão já passou, fez alguns danos em alguns lugares, mas muitas pessoas foram guardadas, preservadas, estão seguras. Glória a Deus por isso. Vamos lá falar um pouquinho de Abacuque no dia de hoje. Glória a Deus. Deixa eu me situar aqui. Vamos lá. Bem, nós paramos nesse versículo de Hebreus 11, 32. Vamos ficar nele pelo menos mais umas 6 aulas. Vamos falar de todos os profetas. E depois de concluir dos profetas menores, vamos falar também de João Batista. E aí nós encerramos essa fase dos heróis da fé. Ok? Brevemente começaremos uma nova série da live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Vamos ler toda a Bíblia novamente. Se você não acompanhou a primeira série, tem pessoas que estão completando os livros aos poucos, né? Fazendo a sua marcação, seu controle. De vez em quando eu recebo comentários de livros que já li há algum tempo, há 2 anos. Nós levamos 3 anos e 1 mês, 22 dias para ler a Bíblia toda. Está tudo gravado aqui no canal. Então você pode acessar através da playlist. Basta escolher o livro e acessar o capítulo que você desejar. Vamos lá. Abacuque significa aquele que abraça, o que abraça, ou o que luta. E isso tem muito a ver com o seu estilo, porque ele é um profeta intercessor. Nós vamos ver aqui a luta dele com Deus. Assim como Jacó lutou com Deus, né? O Abacuque, ele vai lutar com Deus sobre o que está acontecendo em Israel, em especial em Judá. Ele então é aquele que abraça Deus em oração, né? Segura o anjo. Ele é aquele que vai para a torre para buscar. Por isso eu escolhi esse tema hoje, esse tema muito especial, Abacuque, o profeta da torre. Glória a Deus. Então, o nome dele é o que abraça ou o que luta. No capítulo 1, antes de falar do capítulo 1, Abacuque profetizou neste ano de 606 a.C., também no Reino do Sul, tá bom? 606 a.C. Capítulo 1, versículos 1 e 2, assim começa o livro desse profeta que é um verdadeiro herói na fé, um guerreiro de oração, um intercessor, um cantor, porque a sua profecia em forma de canto, aliás, é um canto bonito sobre os instrumentos de corda, a oração de Abacuque no capítulo 3, e ele começa o livro assim:
Esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Entendeu que eu falei que no capítulo 1 ele está literalmente revoltado? É isso mesmo. Ele está desabafando com Deus. Ele está colocando para fora a sua queixa. Aliás, a outra tradução fala exatamente de queixa, né? Ele diz, olha, eu estou orando e aí Deus, até quando? Até quando vai permanecer o ímpio dominando? A situação não é fácil. Eu estou clamando, né? Tem violência por toda parte, tem corrupção por toda parte, e tu não ouves, tu não vens salvar. Sabe qual a situação, Senhor, que nós estamos aqui em Israel, em Judá? É essa. A lei está amortecida, parece até o Brasil, e não se faz justiça nos tribunais. Eita, Abacuque! Não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos. Vixe! Parece até um lugar que a gente conhece, né? E com isso, a justiça é corrompida. Em outra tradução diz, quando a sentença sai corrompida, sai desvirtuada, não sai justiça, sai injustiça. Era o que estava acontecendo nos tribunais. Abacuque está revoltado com a liderança religiosa e com a liderança política de Israel. Esse é o resumo do que está acontecendo nesse momento que Abacuque profetiza. A lei está amortecida, ou a lei se afrouxa, e não se faz justiça nos tribunais. Em outra tradução, a sentença nunca sai. Os perversos são mais numerosos que os justos. O ímpio cerca o justo, em outra tradução. E por isso a justiça é corrompida. Ou seja, quando sai a sentença, sai a favor do ímpio. Deus, onde estás? Né? Onde estás que não responde? Como diz o poeta, acho que é Castro Alves. Onde estás que não responde? Em que lua, em que céu, em que estrelas tu te escondes? Há 2000 anos te mandei um grito que entoa desde então o infinito. Deus, onde estás? Lamento dos escravos. Castro Alves. Então, Abacuque está orando assim, ó. Onde estás? Olha aí, Deus. Os perversos são mais numerosos. Está aparecendo nos nossos dias, né? E ele se queixa de Deus. No versículo 13, ainda do capítulo 1, Abacuque diz, mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. E aí ele, tipo assim, é como se cobrasse de Deus. Ele diz, permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Em outras palavras, Abacuque está dizendo, Deus, o Senhor não está vendo isso não? O Senhor não está vendo essa injustiça? O Senhor vai ficar quieto? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos do que eles? Meu Deus! Os perversos estão dominando, estão governando, estão enganando, estão nos tribunais, estão fazendo o que querem e falando o que querem, escarnecendo do justo. E o Senhor vai ficar calado? Até quando? Sabe o que Deus respondeu para Abacuque? Sabe, irmã Vera? Respondeu nada. Nada. Tem momento que Deus fica em silêncio. E quando Deus fica em silêncio, sabe qual a sua atitude? Deve ser a mesma de Abacuque. Capítulo 2, ele diz assim, já sei, não vai responder não, né, Deus? Tá? Vai responder não, né? Tudo bem. Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. O senhor está pensando que eu vou parar de orar? Vou não. Vou ficar de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta
dará a minha queixa. Viu que eu falei de queixa? Então ele não desiste, ele diz, Deus, não vai responder não, né? Valeu. Só que eu não vou desistir. Vou ficar aqui até o Senhor me responder. Lembra daquela parábola que Jesus contou? Da mulher insistente, do juiz iníquo? O juiz teve que atender pela insistência da mulher. Ele disse, eu sou ímpio, eu sou um juiz injusto, mas para me ver livre dessa mulher eu vou atender. Abacuque fez a mesma coisa. Você não vai falar, não, Deus, vou ficar aqui, ó, de plantão. Vou ficar na porta. Fica na porta, Mardoqueu, que a tua bênção vai chegar. Deus vai tirar o sono do rei, se Mardoqueu ficar na porta. O Abacuque disse, não vai responder, não, Deus, vou ficar aqui esperando até ver a resposta. Enquanto o Senhor não me der resposta, eu não sairei da torre. Fique na torre, crente. Se Deus não lhe respondeu até agora, se Deus não me respondeu, a nossa função é ficar na torre, até que Ele responda. E não vai demorar. Bem, o capítulo 3 começa a resposta de Deus. Aleluia. Todo crente que fica na torre recebe vitória. O profeta Abacuque entoou esta oração, conhecida como a oração de Abacuque. Ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com tuas obras. Ou em outras palavras, ouvi a tua palavra e temi. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, ou aviva a tua obra no meio dos anos, como fizeste no passado. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque passa a ver uma visão maravilhosa. Ele diz que Deus veio de Temã, o justo, o santo do monte de Parã, um monte que havia próximo a Israel, e diz que ele levantava a sua mão e havia raios brilhantes saindo da sua mão. Ali estava o esconderijo da sua força. E assim Deus vem, e Abacuque, de forma, versículo 1 e 2, na ira lembra-te da tua misericórdia. No versículo 15 ele diz assim, ó, marchaste sobre o mar com teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. Imagina a cena, Deus marchando com seus cavalos, as tropas de Jeová, carros e cavalos de fogo. Meu Deus, tu marchaste com os teus cavalos. Aleluia, Deus tem tropas, Deus tem exércitos. Saul, medroso, com medo de Golias, ele viu o exército. Mas Davi, o menino, o adolescente, diz, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O nome de Deus é Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos. Ele tem tropas. E ele marchou com os seus cavalos. E as águas se agitaram. E Abacuque traça uma cena poderosa. Diz que Deus pegou o cajado do próprio inimigo, deu na cabeça dele com o próprio cajado, com as suas próprias armas. E finalmente, no versículo 17 e 18, tem a tão famosa, essa oração de Abacuque é o capítulo 3 inteiro, mas a parte mais conhecida por todos nós é essa aqui. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, na torre de vigia, ele recebeu uma visão, uma revelação de que Deus estava no controle. Abacuque, fique tranquilo, que na hora certa eu vou vir marchando sobre as águas. E aí ele descansa, aí ele relaxa, ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Que assim seja nessa tarde, que independente da situação que você está passando, independente das circunstâncias, não há resposta, fique na torre. Deus não falou nada, espere a nuvem andar. Deus não disse nada, espere o sinal.
permaneça na torre até que ele responda a sua queixa, até que ele venha marchando com seus cavalos sobre a massa de grandes águas. Aleluia. Hoje nós falamos de Abacuque, o profeta da torre. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então amanhã é Sofonias. Glória a Deus. Mais um profeta, mais um herói da fé. Queridos, estamos vivendo dias difíceis. Nada como a história de Israel para provar que a Bíblia é um livro poderoso, que a Bíblia não é um conto de fadas, que a Bíblia é a palavra de Deus. Israel é a maior evidência. Para mim, a maior evidência é a minha própria experiência com Deus. Mas, historicamente falando, a maior evidência que a palavra de Deus é legítima é a nação de Israel. Um milagre. Um milagre. E nós estamos na iminência de um grande ataque de Israel ao Irã e de uma resposta que nós não sabemos também como será. Que Deus tenha misericórdia. Miguel já está agindo, porque no tempo do fim, diz Daniel 12, se levantará Miguel, vosso príncipe. Micael. Quem é como Deus? E nada como essa ação de Deus através de Israel para mostrar como a palavra de Deus é a verdade, como as profecias estão se cumprindo. E nós temos que orar, ficar na brecha, porque o arrebatamento da igreja está muito perto. Senhor Deus, nós oramos, como manda a Tua palavra, pela cidade de Jerusalém. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de Jerusalém, cidade amada, cidade de Davi, cidade do grande rei. Que o Senhor abençoe e traga paz sobre Jerusalém. Oramos pela nação brasileira, rogando que o Senhor cumpra Gênesis 12:3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem. Estamos debaixo dessa promessa, não deixe que ela seja quebrada e que o Senhor julgue os inimigos de Israel e os inimigos também desta nação brasileira, pela qual nós oramos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você concorda, digite aí também amém. E se você disse amém, compartilhe a live, o canal do pastor João Neres com mais alguém. Daqui a pouquinho, 18 horas, voltamos com a oração da noite. Um abraço a todos, paz seja convosco.